Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. O Verdade e Informação começa agora. E vamos aos principais destaques de hoje. Retrato da miséria. Mais de 400 mil alagoanos passam fome. 40 mil são crianças. Passos lentos. Demora nas obras de posto de saúde de Jacarecica preocupa os moradores. Arte nos trilhos. Os gêmeos, artistas urbanos conhecidos em diversos países, começam a pintar trens da CBTU. Mais uma vez, boa tarde para você. Quem mora na parte baixa de Maceió teve que enfrentar diversos transtornos, principalmente os motoristas, por causa da falta de energia, mais ou menos por volta das 11h30 da manhã. Prejudicou os semáforos, as empresas, os escritórios, as escolas, mas o que será que aconteceu? Quem tem os detalhes é a Porlane Santos, nossa produtora, que já está comigo aqui nessa segunda-feira. Boa tarde, Porlane, como é que vai? Boa tarde, Tudo Mauro. bem? Foi bem Tudo fim bem? de semana? Foi muito bom. Coisa boa. Vamos lá para mais uma semana e, como diz o Chico, coragem, hoje é segunda-feira. Porlane, o que aconteceu? A gente já sabe? Pois é, olha, a gente entrou em contato, na realidade, com a assessoria de imprensa, né, da Eletrobras, e ela passou as informações de que realmente foi por volta de 11 horas da manhã e a energia voltou agora há pouco às 13h30. Foi um problema na subestação daqui da Mangabeiras que, infelizmente, acometeu a todo mundo aqui dessa parte baixa da cidade aqui da Orla, né? E aí as informações que a gente tem até agora são essas. Houve um problema na subestação daqui do Estela Maris, que prejudicou toda a parte baixa aqui da Orla, mas que aí os técnicos ainda se encontram no local e ainda não repassaram as informações do relatório para a gente saber o que realmente houve. O que houve ninguém sabe exatamente, por enquanto não. Mas o fato, né, Porlane, a gente sabe, isso dito até por um engenheiro, é que desde a época da CEAL não foram feitos os investimentos necessários para uma cidade que está crescendo como é Maceió. Aí o que acontece? Todo mundo hoje, bem ou mal, tem um ar-condicionado, tem um micro-ondas, tem uma geladeira, sobrecarrega, e aí? Né? Fica muito complicado essa situação. A gente realmente precisa que a Eletrobras invista para melhorar a infraestrutura, né, Porlane? E é um problema, na realidade, Mauro, recorrente em todos os bairros, né? A gente tem recebido várias reclamações da nossa produção, através dos nossos programas, de que há muita falta de energia recorrente nos bairros, muitas quedas, que acaba, infelizmente, queimando eletrodomésticos. Quando a falta de energia é mais prolongada, acabam os estabelecimentos tendo prejuízos, como frigoríficos. A gente registrou um pouco tempo lá no Jacintinho, também recebemos essa informação. Olha, Porlane, eu vou te interromper, nós temos aí imagens, foram gravadas pelo Valdemir Soares. Olha só, aqui dá para a gente ver aqui no telão, olha só, semáforo apagado, trânsito muito complicado. Essas imagens foram feitas agora há pouco pelo Valdemir Soares. Olha aí a confusão, bem pertinho aqui da gente, né, Porlane? Exatamente. Como você disse, as imagens feitas pelo Valdemir Soares, o trânsito muito caótico ficou nesse horário, né? Agora há pouco, ainda bem que a situação já foi resolvida, a gente só aguarda então que a situação continue assim e não piore, não é isso? É verdade. O Felipe, o nosso diretor de TV, subiu agora do almoço, ele disse que tudo voltou ao normal, mas a gente sabe que no caso dos semáforos, como a gente vê aí nas imagens, é mais complicado, né? Às vezes, infelizmente, técnicos da SMTT têm que vir para religar esses equipamentos aí. Olha só a confusão na manhã desta segunda-feira no trânsito aqui. Olha aí nas imagens, mais uma vez nas imagens do nosso querido Valdemir Soares. Porlane, mas você tem outra informação, uma informação importante para nós nesta segunda-feira, dia 15 de junho. Pois é, acabou a agonia daquela expectativa da espera das pessoas que se inscreveram para o Sistema de Seleção Unificado, o famoso SISU. Porque o MEC divulgou agora há pouquinho, faz poucos minutos mesmo que o MEC acabou de divulgar a lista dos aprovados. E aí foram mais de 1 milhão de candidatos para 55.556 vagas em 72 instituições públicas aqui do país. Puxa, então agora nesse momento muita gente já está correndo para saber se o nome está ali. Muito bacana essa informação do SISU. Exatamente, pessoal.
é só procurar então o site do SISU, né? Pegar lá o endereço e conferir se seu nome está lá. Lembrando que essa é a chamada do meio do ano. Do meio né? do ano, exatamente. E aí a matrícula deverá ser feita nas instituições de ensino nos dias 19, 22 e 23 já desse mês. Já agora de junho. De junho, não, junho já passou, de julho. Agora. Do mês que vem. Nós estamos em junho, Isso. A partir do mês de julho, então, boa sorte para você, corre lá, acessa a internet, quem sabe teu nome vai estar no SISU. Isso mesmo. Obrigado, Polane. Obrigada. Gente, agora a gente vai falar de um assunto, uma matéria feita pelo meu colega Odilon Rios, que não é agradável, mas é a pura verdade num estado pobre, numa região carente, como é a região Nordeste. Olha só, milhares de pessoas tentam sobreviver à fome em Alagoas. Alguns improvisam até uma moradia em frente a locais que têm gastos milionários. Essa reportagem sobre a fome é do nosso querido companheiro Odilon Rios. Este grupo mora na frente da Assembleia, um dos poderes mais ricos de Alagoas. Improvisa uma casa e anda pelas ruas em busca da necessidade mais básica do ser humano, comida. José Antônio Barbosa morava em Pilar com o pai e a mãe. Os dois morreram. A fome virou companhia. O pessoal de Kombi, aí chega com manguzá, com sopa, daqui, do mundo da rua, aqui, pessoal... Né? Bota aqui sopa, bota manguzá, vem para comer, faz a fila. Fábio Leite tem 18 anos, cheira cola e é viciado em crack. Come uma vez por dia. O povo ajuda você? Ajuda. O que você faz para comer, para se virar para comer? É a sopa de noite aí no calçadão. É só a sopa? Só a sopa e pronto. Segundo o IBGE, 493 mil pessoas passam fome em Alagoas. Dessas, 40 mil são crianças, uma realidade cada vez mais comum. Para enfrentar o problema, o governo retomou o programa da sopa após 6 meses. Vislumbramos como sendo um programa de segurança alimentar mais eficiente, porque não é somente dar um pão ou dar uma sopa. É ter a certeza da segurança alimentar, da boa nutrição da pessoa que está sendo beneficiária de determinado programa. Boneca, bolsas e um colchão guardados abaixo de um banco de praça mostram que os donos também querem uma chance. Na mesma Alagoas, a terra da prosperidade para alguns. Nós vimos aí imagens fortes, dramas que se repetem não só em Maceió, como em outras cidades do Brasil. E eu, mais cedo, fui pesquisar os dados da fome no mundo. Hoje, 1 em cada 8 habitantes do planeta ainda passa fome. Será que o planeta, nós todos, não podemos ajudar a diminuir esse problema? O que será que falta para esse problema ser solucionado? A gente vê o desperdício de comida, a roubalheira e tudo isso que o senhor que nos acompanha vê todos os dias. Fica aí o levantamento e, acima de tudo, a palavra, né, para que a fome realmente não exista mais. Vocês ouviram o Odilon dizendo 40 mil crianças, eu vou repetir, 40 mil crianças passam fome em Alagoas. Olha só, bombeiros e policiais militares do estado ameaçam um aquartelamento para os próximos dias, caso o governador do estado não apresente as razões de ter excluído os profissionais da segurança do reajuste de 4%. A proposta foi rejeitada pelos servidores de outras categorias em reunião organizada pela Central Única dos Trabalhadores. O aquartelamento consiste na operação padrão que restringe serviços essenciais prestados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. De acordo com a categoria, os 30% do efetivo serão mantidos conforme determina a lei. E vamos em frente. Um telespectador de Jacarecica entrou em contato com a nossa produção para denunciar a situação das obras no posto de saúde do bairro. Fernando Palmeira foi até lá e traz mais informações. A unidade de saúde aqui do bairro de Jacarecica, mais uma vez, recebe a visita da nossa reportagem.
é que a comunidade, através de Damião de Jesus, que é um voluntário em defesa da comunidade, sempre nos chama quando os problemas aqui acontecem. Uma placa de reforma desse posto já está com bastante tempo, mas até agora a unidade de saúde está fechada. Damião de Jesus, o que é que realmente está acontecendo? Você procurou saber por que a morosidade nessa obra e esse posto, essa unidade de saúde tão importante para a comunidade aqui de Jacarecica e adjacências? Uma boa pergunta. Infelizmente, eu acho que a Prefeitura até agora devia ter dado uma satisfação à população, mas não está que essas obras, a obra daqui começou no final de dezembro e no início de março a obra foi paralisada. Você vê um posto desse em perfeito estado, que não era para iniciar a reforma aqui, não era necessário. Com certeza que seria importante para ter sido feito. Para ser feito aqui, era pintura. Não a reforma aí, paralisaram as obras. A população carente aqui da Vila Ematé, que precisa bastante disso aqui, tinha vacinação para as crianças, clínico geral e outras especialidades. Graças a Deus, até hoje, eu tenho um plano de saúde. Por enquanto eu tenho. Não sei amanhã, porque de repente você vai ter que vender o imóvel para pagar o plano de saúde, porque a saúde pública não funciona. O exemplo está aí, o descaso da Prefeitura Municipal de Maceió, que eu espero que eles deem uma satisfação à população. E eu acho interessante que as pessoas ficam passivas aceitando certos absurdos disso aqui. O erário aqui sendo delapidado, porque isso é um absurdo, uma vergonha aqui. Você tem ar-condicionados aí novos, chão paralisado há 6 meses. Com certeza, quando retornar a obra, se o posto funcionar, com certeza o motor desses ar-condicionados não mais deixarão gastar mais uma vez o nosso dinheiro. Damião, você procura setores da Secretaria Municipal de Saúde, qual a resposta, o que é que explicam? Diz que era um aditivo que eu não sei se eles estão fazendo eu não sei o cálculo que eles estão fazendo, não sei se é a mão aí, porque é um absurdo. 3 meses a obra paralisada. Lá tem uma placa dizendo que a obra seria iniciada 1º de junho de 2014 e o término seria 30 de novembro. Isso não funcionou, é que começará a funcionar em dezembro. E outra, os funcionários foram para o posto de Riacho Doce. Já não atendia bem lá. Imagine pegar essa comunidade aqui de Jacarecica, parte de Cruz das Almas, e como também aqui a Vila Ematé 1 e 2, levar esse pessoal para Riacho Doce. Então não atende bem, até questão de transporte. Não tem. Aqui, bem localizado, em perfeito acesso para as pessoas, e infelizmente desse caso aí. Quando funcionavam as especialidades, existiam cardiologia, oncologia, ginecologia, tudo que é especialidade, tinha por aqui? Não, essa ginecologia não tenho certeza se existiria. Agora, com certeza um clínico geral tinha psicólogo, tinha dentista, não estava funcionando, porque olha absurdo, desde a gestão passada, que aqui tinha dentistas lotados, tá? Mas não estava funcionando. Pasme o absurdo, por causa do autoclave, melhor dizendo, popularmente conhecido, uma estufa. Não funcionava por isso. Gabinete de novo dentário tem aqui, tanto é que os móveis estão aí, gabinetes estão aí. A obra paralisada, esse absurdo aí que você está vendo aí, nem vigia tem, não tem vigia aqui. Aqui é mão aberta, está fechado aí, mas aqui isso aqui não tem segurança. E hoje a gente espera uma resposta. Há muito tempo que eu cobrando uma resposta da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Comunicação ou do prefeito, que dê uma resposta para a comunidade. Olha, vamos mostrar aqui com as imagens do Valdemir Soares. Olha só, uma das portas aqui totalmente fechada, uma das portas principais de acesso à comunidade. Olha só o material de construção totalmente jogado aqui a esmo. Tem muitas fezes. Valdemir, eu não sei se seria bom mostrar esse tipo de imagem aí de fezes, inclusive necessidade. Não dá para a gente mostrar, não. Tem uma figura ali, inclusive, usando isso aqui como mictório, não é isso? Essas imagens. Aqui, pelo lado de trás aí das câmeras, se o Valdemir girar, vai mostrar o que a gente não pretende mostrar. Vamos mostrar. Já dá para a gente ver o abandono aqui, porque nós temos esses tijolos aí encalhados. Aqui a instalação elétrica a carecer de uma atenção melhor, faltam os equipamentos, faltam aqui, olha só, ponto de internet em cima, mas está fechado. Em síntese, um equipamento público, da saúde pública, que pede socorro. As senhoras ali dos apartamentos aplaudindo a nossa reportagem. A gente agradece a audiência que nos dá aí a TV Mar, e a nossa reportagem cumpre esse mistério de estar ao lado da comunidade, clamando por ela, principalmente quando se trata de saúde.
que diz respeito ao bem-estar, à qualidade de vida e à vida acima de tudo. Aqui, da Unidade Médica de Jacarecica, da Secretaria Municipal de Saúde, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira para a TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Primeiro eu queria agradecer a esse telespectador, essa sugestão de matéria é uma sugestão do telespectador. Então você também, por favor, participe, nós teremos todo o prazer em atender, em ir atrás, em fazer jornalismo de verdade. Agora, eu não sou engenheiro e confio no que disse o telespectador. Pelas imagens que a gente vê aí, esse posto me parece que não precisava de reforma, bastava, como ele disse, uma pintura e olhe lá. Mas vocês viram o desperdício, olha aí as imagens, nós estamos vendo aparelhos de ar-condicionado, a estrutura bem montada no posto, só que aí o que acontece? Começa a obra, fica a pergunta, cadê o din-din? Onde é que está o din-din da reforma? Que a reforma parou, olha aí, vamos ver, dá uma olhada. Olha a situação, gente. Me parece que esse posto não precisava de reforma. E pelo jeito que disse o telespectador, atendia muito bem a população. O mato agora toma conta, as pessoas entram lá, fazem do posto um banheiro e outras cocitas mais, como nosso querido Fernando mostrou, mas a gente obviamente não vai poder mostrar, porque isso aqui é um telejornal, não é um programa de outras coisas, né, que você em casa já entendeu. E fica aí mais uma vez o prejuízo para a população de Maceió. Prefeitura, vamos ter pelo menos uma equipe trabalhando para avaliar de verdade se um posto como esse precisava de reforma. Será que precisava? Pelo jeito, não. Nós estamos aqui para cobrar e é isso que nós vamos continuar a fazer. Vamos em frente. Olha só, os maiores artistas de grafite do país estão em Maceió para transformar trens urbanos em painéis de obras de arte. Os gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo começam o trabalho hoje na CBTU. Viderlan Araújo esteve lá e traz mais informações. Um trabalho diferenciado e que vai mudar o perfil dos vagões nos transportes importantes do nosso estado, como o trem. Todos nós sabemos que muitos moradores da região baixa e que ficam ali nas proximidades da Lagoa Mundaú precisam do trem, principalmente de Fernão Velho, Lourenço de Albuquerque e outras cidades ali próximos a Maceió. Utilizam o trem diariamente e essa novidade vai ser colocada pelos próximos dias com a presença de artistas internacionais, fazendo a arte, rodando, claro, o Brasil, e chegou a vez de Maceió receber esse trabalho, com um trabalho denominado como Gêmeos, reconhecido internacionalmente. Quem vai falar melhor conosco a respeito desse trabalho e essa arte que vai começar daqui a pouco a ser implantada nesses vagões aqui na sede da CBTU é o Marcelo Aguiar, ele que é superintendente da CBTU e vai explicar para nós a importância de um trabalho como esse, feito por artistas de reconhecimento internacional. Marcelo. Com certeza. Trata-se de um trabalho conhecido internacionalmente, no mundo inteiro. Eles têm trabalhos desenvolvidos na Europa, Estados Unidos e vieram agora desenvolver aqui no Brasil. Começaram pelos sistemas da CBTU em Natal, João Pessoa, Recife e agora chegou a vez de Maceió. Eles desenvolvem trabalhos ligados aos temas regionais, né, de cada localidade e não será diferente aqui, onde eles irão pintar toda essa composição de vagões, né, e vai agregar um valor cultural, né, para o nosso sistema de trens, proporcionando arte, né, à população, né, usuária dos trens. Marcelo, quantos vagões vão passar por essa mudança, essa nova roupagem? Serão 6 vagões, né, que serão pintados totalmente, integralmente, dando início hoje e deverá se promover até a próxima sexta-feira, né? O prazo de 5 dias aí e na sexta-feira nós estaremos ganhando esse presente, né? Pois trata-se de um presente aqui para a CBTU, para a população de Alagoas, né? Para a população, o usuário do trem. E claro que esse trabalho vai ser feito também à base de grafite, é isso, Marcelo? Isso, à base de grafite, eles irão pintar, são 13 artistas de várias localidades da Europa, Chile, Estados Unidos. Estarão aqui, vão usar aproximadamente 130 tubos de spray de grafite e vão deixar aqui o nosso trem com uma nova cara aqui. E a arte vem assim naturalmente ou ele já chegou a apresentar um esboço? Olha, a gente vai pretender deixar dessa forma, tudo vem natural, é? Na verdade, eles têm o esboço, mas para a gente aqui é uma surpresa, é um presente mesmo, que eles não abrem de jeito nenhum aqui o que será.
Então a gente vai ter que aguardar aí o trabalho sendo desenvolvido. A coisa boa é que ele vai estar aqui aberto ao público, o usuário vai poder aqui acompanhar o trabalho sendo desenvolvido aqui no dia a dia até sexta-feira. Você que tem interesse, conhece, já ouviu falar, vem aqui a CBTU nesses próximos 5 dias que vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui o trabalho desses artistas, que é muito bonito, posso garantir que eu já conheço os trabalhos e fica muito bacana mesmo. Os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, eles tinham uma entrevista, na verdade eles, pelo profissionalismo, já entendem que o tempo está muito em cima, então essa entrevista foi transferida, é isso, Marcelo? Isso, na próxima quinta-feira vai ser realizada aqui uma entrevista coletiva, eles vão dar aqui já, espero eu, já entregando o presente e aí vão falar melhor sobre a arte deles, né? Como é que tem sido, aproveitando a oportunidade, Marcelo, um trabalho de conscientização? A CBTU tem procurado fazer um trabalho de conscientização para os usuários, no aspecto de, pelo menos, preservar os vagões? Isso, trabalhos como esse propiciam a gente uma visibilidade maior e a gente aproveita o espaço aqui para pedir a conscientização das pessoas, né, que não joguem pedras no trem. Nós temos muita ocorrência aqui de pedras, estilhaços que são jogados no trem, que podem machucar o usuário, danificam o material, lixo que é jogado na linha, entulhos, tudo isso aí acaba depreciando o nosso material rodante e acontece que a gente, a cada ocorrências como essa, a gente tem que retirar um vagão, uma locomotiva, um VLT para ser restaurado e aí quem sofre é a população que fica sem o trem, tá? Para vocês terem noção, a nossa tarifa é totalmente subsidiada, é um custo de 50 centavos, o usuário sai de Rio Largo e vem até o centro de Maceió gastando apenas 50 centavos, se ele fosse pegar um ônibus, um transporte convencional, ele gastaria R$ 2,80, R$ 2,40, então é por demais importante aqui o nosso sistema de trens aqui em Maceió, Rio Largo, Satuba, né? Então a gente pede encarecidamente que as pessoas respeitem o trem, não joguem pedras no trem, não coloquem lixo, respeitem as ultrapassagens de carro, de passagem de nível. A gente tem acontecido alguns acidentes, algumas ocorrências que às vezes trazem danos materiais e podem, às vezes, tirar a vida de uma pessoa, né? São pessoas que estão ali, então a gente pede às pessoas que respeitem as passagens de nível, tomem cuidado ao atravessar aqui no sistema aqui de carro, respeitem sempre o trem. Muito obrigado, então, Marcelo Aguiar, ele que é superintendente da CBTU. Tá aí, tem esse atrativo, os gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo, já presentes aqui na CBTU. Daqui a pouquinho vai começar justamente o trabalho com a arte em grafite sendo feita nesses 6 vagões aqui do fundo e logo esses vagões vão estar à disposição da população. Feito o apelo também do superintendente da CBTU a respeito do comportamento da população que depende do trem e outros que não dependem tanto assim, mas acaba prejudicando milhares de alagoanos. Imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 20 da NET. É isso aí, Viderlan. Vandalismo não combina com arte. E o trabalho dos gêmeos é sensacional, reconhecido em todo o mundo. Tenho certeza que vai ficar muito bonito. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem uma entrevista com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Otávio Lessa. Não saia daí. Até já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraiá da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família.
Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Voltamos com Verdade e Informação. Agora há pouco nós dissemos que a inscrição para o SISU é em julho. Foi um erro nosso, eu peço desculpas. Na verdade, as inscrições são agora em junho, 19, 22 e 23 de junho. Mas agora é uma hora muito importante, eu fico muito feliz de receber aqui nos estúdios o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Otávio Lessa. Doutor Otávio Lessa, por favor, venha para cá, boa tarde. É um prazer imenso recebê-lo, agradeço mais uma vez a sua presença. Boa tarde, irmão. Sei que a sua agenda é extremamente lotada. Mais uma vez, obrigado, boa tarde. Mas antes do senhor falar qualquer coisa, eu quero lhe perguntar o seguinte. Os prefeitos acho que não entenderam, o senhor fez uma recomendação para que não haja gastos, digamos, faraônicos dos festejos juninos. O senhor não proibiu ninguém de fazer festa, né, presidente? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, telespectadores. Eu acho que essa recomendação, Mauro, na verdade, ela começou desde o Carnaval. Nós fizemos a recomendação, primeiro que tinha municípios já em emergência e não é aceitável você ter problemas, por exemplo, os impostos de saúde, em escola, e você fazer festas faraônicas. Então, a gente, a pedido, tivemos a reunião com o presidente da AMA, e foi uma coisa bem, vamos dizer assim, aceitável por eles próprios, entendendo que isso é um momento que nós estamos vivendo, nós temos que estar vigilante a esse tipo de coisa, mas que o tribunal, na verdade, não poderia, na verdade, interferir na gestão, mas posso interferir, sim, se a gente, eventualmente, alguns municípios que tomarem a decisão ao contrário e a gente constatar que existe uma deficiência, como eu dei o exemplo, posto de saúde ou escola, chamar o prefeito, amigo, eu queria que você explique o porquê dessa decisão, tendo uma necessidade básica não atendida. É nesse sentido que a gente está botando, obviamente, também, nesse caso, se for necessário, dar ao prefeito uma sanção daquele encaminhamento que não é o que a sociedade está esperando. Prefeito, quer dizer que nessa sua recomendação aos 102 municípios alagoanos, me parece que o senhor levou muito em consideração a crise que está, nós sabemos, a crise financeira em boa parte das prefeituras de Alagoas e de outros estados brasileiros, né? A crise, inclusive, ela é nacional, né? Ou esse travamento dessa discussão política, essas coisas que vêm se repetindo dia a dia com relação ao problema da Petrobras, aí vem BNDES, vem aquela confusão toda, e está se traduzindo a sociedade está assim, sem saber o que vai fazer. E todas as pessoas que eu conheço que têm ramos, atividades comerciais, então, a queda do comércio em geral, em qualquer atividade. Então, o país está, infelizmente, quero crer que não, mas num período de recessão. Presidente, o senhor assumiu, digamos, há pouco tempo, né, o Tribunal de Contas do Estado. O senhor imaginava encontrar um desafio tão grande como esse que o senhor está encontrando aí na frente, no seu caminho, na sua estrada? Não, a gente tinha uma noção pelos acontecimentos, já estou lá há 13 anos no tribunal e passei 7 anos desses 13 fazendo um trabalho nacional através dos recursos do Banco Interamericano e eu fui convidado pela nossa associação e nós trabalhávamos no sentido de treinamentos e acompanhamento dos tribunais do Brasil como um todo. E, obviamente, você tem uma avaliação daquilo que você está vendo lá fora e a nossa realidade. Então, sabia que o desafio era grande, né? O desafio está se tornando maior por falta de recursos.
né? Houve uma necessidade do governo, do governador, de um corte nos orçamentos, isso já deu uma trava muito grande, né? A gente está sabendo da dificuldade realmente também do Estado e estamos tentando fazer popularmente do limão à limonada, tentando resolver o que é que a gente está tentando. Por exemplo, nós não temos nenhum interesse de deixar de pagar salário a funcionário que trabalha, mas também o que não trabalha não vai receber. Aí, por isso que o senhor colocou lá o ponto eletrônico, foi por isso? Foi, porque a gente sabia e nessa primeira leva a gente viu que houve um corte de 80 funcionários que no primeiro momento, não todos, mas alguns não teve pagamento porque não apareceram para trabalhar. Então, obviamente que agora estão se cuidando, esses processos desses que não compareceram, eles estão indo para a corregedoria abrir um processo de abandono de emprego. Obviamente, alguns estão procurando, vem atestado do médico, essas coisas que eu não vou contestar o que é que o médico está dizendo. Mas, obviamente, nosso setor médico, nós temos lá uma equipe que está avaliando essas informações de médicos para que a gente esteja fazendo a coisa corretamente. Espero que todos esses atestados eles tenham realmente cunho da pessoa estar enfermo. Não quero acreditar, mas a gente tem que fiscalizar. Claro, a gente não vai acusar ninguém, né, presidente? O senhor está fazendo o trabalho absolutamente correto, mas a gente tem que falar a verdade, né, presidente? Às vezes surpreende o número de pessoas que estão doentes que tentam renovar licenças e que muitas vezes, infelizmente, não estou dizendo que é o caso do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, mas que em outros locais nem existem, são fantasmas. Isso é uma coisa que o senhor realmente está lutando para coibir. O ponto eletrônico ajuda muito. Me parece que muita gente nem apareceu, né, depois que o senhor instalou lá o ponto eletrônico. Não, esses que não apareceram foram cortados os salários. Alguns foram cortados, que não, às vezes compareceram 10 dias, 15 dias, 5 dias. Esse, obviamente, compareceu, recebeu. Esses estão fora desse universo agora, daqueles que faltaram os 30 dias. Os que faltaram os 30 dias, eles vão ser todos encaminhados à corregedoria para abrir um procedimento com relação ao abandono de emprego ou não. E aí essa avaliação, obviamente o funcionário tem todo o direito de apresentar sua defesa, todos os motivos da sua falta, mas a ideia é corrigir. Desde janeiro, quando nós assumimos, a gente teve o cuidado de... todas as intervenções que eu fazia através da mídia, através do sindicato, de que isso ia acontecer. Não aconteceu mais rápido, porque o orçamento do Estado de Alagoas só foi aprovado no dia 10 de abril. Correto. E eu não tinha como comprar. A gente tinha um financeiro, mas não tinha um orçamentário. Então, a partir de abril foi que a gente conseguiu fazer essa compra dos aparelhos e implementar oficialmente. Mas não foi nenhuma novidade, isso com o apoio do sindicato, da associação, que viram que realmente os tempos mudaram. Não é aceitável. Nós temos problema de funcionário em algumas áreas, tendo alguns que sem querer participar desse trabalho. Quem não quer, pede a sua aposentadoria, pode ser proporcional, pode ser integral. E isso, desde janeiro para cá, nós já tivemos uns 64 casos de pedido de aposentadoria. É um direito que eles têm, mas pede e vai se aposentar. Aqueles que aí vêm, através de padrinho, pedir, o que é que está acontecendo? Não, a lei também permite que você vá prestar serviço em outro órgão, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, e aí esses funcionários, através do presidente do órgão, solicita e nós fazemos esse intercâmbio de troca de funcionários. Nós, o Tribunal, também já pediu uns 10 funcionários do Executivo, principalmente engenheiros, que a gente tem uma falta enorme, e está havendo essa pergunta. Assim que fechar, eu acredito que na semana que vem, no máximo, nós estaremos publicando no Diário Oficial todos os nomes dos funcionários com a matrícula que foram cedidos para esses poderes e, obviamente, também os que eles cederam para a gente, para que haja um acompanhamento da sociedade de onde a pessoa está prestando serviço, né? Não, é do tribunal, peraí, mas ele tá aqui ou está lotado em um outro poder? É importante, vamos dizer assim, dar essa transparência para que seja cobrado de quem de direito. É essa a nossa finalidade e deixar todo mundo juridicamente correto. Presidente, aproveitando aqui a sua presença, muito se fala do novo conselheiro. A lista já está com a Assembleia. O que o senhor pode falar? Não, a lista está comigo ainda. Ainda está com o senhor? Porque é o seguinte, eu estou aguardando, o governador precisa aposentar o conselheiro Luiz Eustáquio. Perfeito.
E só assim é que eu vou encaminhar para o governador. E aí o governador daqueles 3 nomes, ele escolhe um deles e encaminha para a Assembleia. Aí a Assembleia marca uma sabatina e após a sabatina ela faz o encaminhamento para o governador nomear. E aí o governador nomeia e depois é que nós vamos dar posse. Tem um trâmite aí burocrático um pouquinho demorado ainda, mas ela não ocorreu porque por falta da aposentadoria, precisa sair no Diário Oficial para que eu possa encaminhar os 3 nomes que estão lá na nossa mão. Então ainda demora um pouquinho. Não, eu tive com o governador hoje, foi aberto um curso interessantíssimo para o Estado, que é de contabilidade, a padronização da contabilidade, e o encontro está sendo nacional aqui essa semana toda, com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade, Governo do Estado, Tribunal de Contas, CGU, TCU, está muito bom. E conversei com ele, governador. Ele disse, olha, assim que chegar na minha mão, eu vou assinar. Porque é só a burocracia, a PGE tinha que dar um parecer, vai para o Gabinete Civil, do Gabinete Civil o governador oficializa e publica. Quando ele publicar, eu mando na mesma hora. Presidente, só uma última pergunta para o senhor, que eu sei que o senhor está com o horário apertado e nós também. O seu principal desafio daqui para frente, o senhor consegue dizer um ou são vários desafios ao longo aí desse seu mandato? Eu acho que o maior desafio é o concurso público. Não é simplesmente porque nós estamos amarrados à lei de responsabilidade fiscal. Nós temos, na verdade, em algumas áreas, excesso de funcionários e em outras faltando. E como você não é funcionário público, você não pode fazer a mudança sem um outro concurso, né? Então você tem que efetivamente, às vezes está... Você tem ideia, no setor de engenharia, no tribunal inteiro só tem 2 engenheiros para fiscalizar 102 municípios. Então é praticamente impossível. Então nós estamos buscando alguns artifícios, como a devolução do orçamento do Ministério Público de Contas para o Executivo, que é onde ele não deveria ter saído, e o Ministério Público também está querendo. Eu tirando a folha do Ministério Público de dentro do tribunal, diminui o meu índice para que eu possa ter capacidade de fazer o concurso. Né? Estamos vendo onde é que a gente pode tirar mais, onde é que a gente efetivamente possa garantir a realização desse concurso. Claro que esse concurso ele não vai ser das necessidades reais do tribunal. A gente precisa fazer ele, vai botar um para cada cargo, para que a gente possa ter legitimidade do concurso, mas vamos deixar na reserva o restante dos funcionários, que é uma validade de concurso de 4 anos, e a partir do momento que for abrindo espaço com relação com o gasto de pessoal, aí nós vamos buscando onde está mais necessitado. Essa é a proposta. Eu acho que é o nosso maior desafio, porque não tem outro caminho para o tribunal se não tiver sangue novo. Porque 99% dos funcionários entraram antes da Constituição de 88 e daqui a um ano e meio, 2/3 do tribunal estão aposentados dos funcionários. Então não tem saída, a gente tem. E essa argumentação é que eu estou levando ela como carro-chefe para poder fazer esse concurso e que haja do setor jurídico esse entendimento e que a gente possa, até o final do ano, a gente com certeza está com esse concurso pronto e os aprovados já na sua totalidade. Ok. Presidente, muito obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço a sua oportunidade. Prazer revê-lo. Muito obrigado. Quero estar sempre que você tiver essa oportunidade, é importante. O Tribunal de Contas precisa da imprensa, precisa que a sociedade seja o grande fiscal. Não existe tribunal eficiente se não tiver os nossos cidadãos exercendo a cidadania, informando onde é que está o problema, informando onde é que estão sendo os desvios. Então, é essas oportunidades que a gente precisa e agradeço mais uma vez. Use o tribunal, exija do tribunal não, de todos que foram eleitos, governador, prefeito, deputado, vereadores, todos têm a obrigação de servir a sociedade. E queremos mais, é que essa sociedade seja cidadã. Esse é o meu desejo maior e vou trabalhar para isso. Muito obrigado, presidente. Até a próxima oportunidade. Mais uma vez. Obrigado. Vocês ouviram aí o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Otávio Lessa, que deixou as portas abertas do Tribunal de Contas. Isso é muito bom, deve ser assim mesmo. E você que nos acompanha já sabe, lá na Fernandes Lima, aquele prédio bonito do Tribunal de Contas está de portas abertas. Sabe de alguma coisa? Vá lá, faça a denúncia que o Dr. Otávio e toda a equipe, eles estão para trabalhar e fazer o melhor sempre. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí, até já.
cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E o design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Voltamos com verdade e informação. E olha só, os servidores técnico-administrativos em educação do Instituto Federal de Alagoas, o IFAL, decidiram entrar em greve hoje por tempo indeterminado. A categoria está mobilizada em defesa da jornada de trabalho de 30 horas semanais. Fernando Palmeira esteve na sede do Instituto em Satuba, e traz mais informações. Lema do próprio governo do Ministério da Educação, Brasil, Pátria Educadora. Mas pelo andar da carruagem, corte de verbas, inclusive também o sacrifício de professores, técnicos, servidores, principalmente do IFAL, o Instituto Federal aqui em Alagoas, em Satuba, o pessoal tem uma insatisfação generalizada. Vamos saber aqui de uma das técnicas do IFAL, a Maiara Esteves, que nos diz como é que todo esse grupo de professores, técnicos e até alunos estão enfrentando a triste realidade do corte, inclusive, de verbas para a educação. Trata-se de uma paralisação, né, da greve que é de todo o Instituto, não é apenas do campus Satuba, né? Hoje nós temos cerca de 16 institutos federais e aí a paralisação é geral, né? A gente deflagrou a greve a partir de hoje, né, do corpo técnico de educação, e os professores estão ainda para se reunir para ver se vão aderir à greve, porque já existem 2 campos, que é Piranhas e Arapiraca, que os professores, juntamente com os técnicos, né, decidiram parar. E aí, no cenário nacional, a gente tem uma paralisação prevista aí para 1º de julho de todos os setores federais, certo? Com o tema que a educação não vai pagar pela crise, né, porque a gente sofreu inicialmente, no início do ano, o corte de 7 bilhões na educação e agora um novo corte de 9 bilhões. E aí acaba que quem paga por esse corte são os próprios alunos, certo? E nós do Serviço Público Federal que servimos a educação. Essa questão da carga de horário aí de trabalho. Então, ponto de pauta local nosso, né, é a flexibilização das 30 horas, que nós cumprimos hoje atualmente 30 horas semanais. E aí a reitoria está querendo, sofreu fiscalização, né, da CGU para colocar estender, né, essa flexibilização para 40 horas. E não se trata apenas de uma pauta local nossa, né? Tem vários, o FAO está em greve e é ponto de pauta deles também.
Temos o IFE de Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo, que vão já há mais de 30 dias em greve, também reivindicando outras pautas, né, nacionais e também essa pauta local referente à flexibilização das 30 horas e ponto eletrônico. O IFAL também de Maceió está nessas mesmas circunstâncias aí? Sim, nas mesmas circunstâncias. Todo o IFAL, né, de todos os campos, Satuba, Arapiraca, São Miguel, Marechal, todos eles estão aderindo à paralisação a partir de hoje. O movimento realmente nasceu da insatisfação com a reitora de querer cortar direitos de alguns técnicos? Sim, foi o reitor, né, na verdade ele foi fiscalizado pela CGU, onde a CGU cobrou no relatório que fosse discriminado, né, essa flexibilização, quais os setores tinham flexibilização e que se fosse feito um controle de assiduidade, certo, desses funcionários. E a gente sabe que o controle de assiduidade já é feito hoje com o ponto de papel, certo? E o nosso reitor está querendo implantar o ponto eletrônico e às 40 horas, né? Tendo em vista que, por que a gente funciona 30 horas? Porque dessa forma nós conseguimos propor um serviço melhor, de maior qualidade para os alunos, uma vez que a gente, por exemplo, aqui na nossa escola, que é uma escola fazenda, a gente funciona em horário ininterrupto. A gente consegue servir aos alunos no período de manhã, tarde e noite, né? Funcionando nesse regime de 6 horas. Então é mais qualidade, mais produtividade para a sociedade que a gente oferece. Esse movimento tem a participação também do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação? Sim, atualmente a gente está só com um probleminha do sindicato local, né? Quer dizer, na verdade a gente tem o sindicato local, que está até com a agenda de assembleias, né, para essa semana, mas nós temos o sindicato também nacional, né? Que, como eu disse, eles aprovaram o indicativo nacional para o dia 13 de julho. Mês que vem também o sindicato da gente, todos os órgãos federais estão entrando em greve. Os alunos estão aqui, técnicos, professores também. Significa dizer que hoje a greve pode continuar por tempo indeterminado ou apenas por 24 ou 48 horas? Não, então, hoje foi deflagrada a greve dos administrativos. Estamos aqui os técnicos... Por tempo indeterminado? Por tempo indeterminado, né? A gente está aguardando o posicionamento do reitor, que na nossa pauta local depende apenas do reitor, a flexibilização e a colocação do ponto eletrônico. Então, os técnicos estão hoje em greve. Hoje a gente veio se reunir, né, para ajeitar o cronograma, né, o calendário de paralisação, de greve, de reuniões. Enfim, os professores estão tendo aula, porém, os serviços nossos técnicos estão parados, são serviços essenciais também para que as aulas aconteçam, como, por exemplo, a assistência social vai parar, né, que é um serviço fortemente dependente aí da vinda dos alunos, né, para a aula. Serviço de setor médico, de assistente de aluno, entre outros. Indicativo depois de greve geral de todos? Não, a greve é hoje, começa a partir de hoje a greve. Com todos, inclusive os técnicos? Os técnicos. E os demais servidores? Os professores, eles estão para se reunir e deflagrar a greve. Local, né? Nacional já está aprovado, indicativo para o dia 13 de julho. Ok, está aí, portanto, aqui essa insatisfação que começa com os técnicos aqui em Satuba e, por certo, greve em todos os outros institutos federais do Brasil inteiro. O país, que seria a pátria educadora, infelizmente, está sofrendo a solução de continuidade também pela insatisfação dos cortes que são significativos para a educação. Aqui do IFAL, Satuba, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. A verdade é uma só. Problema no IFAL, que é um problema nacional, greve na UFAL, e nós recebemos a informação hoje que os alunos do Pronatec e os professores estão sem receber. Por aí você vê o tamanho da encrenca que o Ministério da Educação tem pela frente e que precisa resolver, porque, como disse o Fernando, a pátria educadora parece que não existe e o Brasil precisa que ela exista. Mas vamos em frente. Olha só, prefeitos serão punidos por crime de responsabilidade se desviarem dinheiro da merenda. A proposta foi aprovada pelo Senado, segue para a Câmara e o assunto interessa Alagoas, como você vai ver na coluna No Ponto com Odilon Rios. O Senado aprovou que prefeitos sejam punidos por crime de responsabilidade pelo mau uso do dinheiro da merenda escolar, um assunto que interessa aos alagoanos. 100% dos prefeitos reclamam da
falta de dinheiro diante do ajuste fiscal. Uma situação real até pelos números. 21 bilhões de reais cortados da saúde e educação. Mas desde 2005, com a Operação Gabiru, os prefeitos alagoanos mostraram ampla disposição em roubar dinheiro da merenda. E eles são criativos, fraudam licitações, compram boneca, uísque ou fazem a feira para dentro da própria casa. Segundo o Ministério Público Federal, 14 milhões de reais voltaram aos cofres públicos em um ano, a maior parte dinheiro da educação, desviado por prefeitos ou ex-prefeitos. As multas chegam a 94 milhões de reais, mas como roubar merenda não é crime hediondo nem de lesa humanidade, os gestores aproveitam todas as brechas da lei para se manterem com a ficha limpa. O projeto aprovado pelo Senado segue para a Câmara, onde há deputados federais que também foram prefeitos e alguns respondem por desvio do dinheiro da merenda. É como se os ratos decidissem o futuro do queijo. Roubo de merenda deveria dar prisão sumária, mas isso é uma utopia quando se fala de Brasil, infelizmente. A Receita Federal paga a partir de hoje o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2015 e lotes residuais, isso para quem caiu na malha fina em anos anteriores. A consulta pode ser feita pelo site da Receita, que é o receita.fazenda.gov.br, ou pelo telefone 146, opção 3, ou via aplicativo para dispositivos móveis. Segundo o fisco, o primeiro lote do Imposto de Renda 2015 pagará 2,36 bilhões de reais em restituições para 1.490.000 contribuintes. Tomara que você esteja nessa lista do primeiro lote. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e uma série de atividades estão sendo realizadas em Maceió para lembrar essa data. Viderlan Araújo traz mais informações. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Violência à Pessoa Idosa. E os números mostram que no Brasil, pelo menos 11% da população no total são formados por pessoas idosas. Pessoas que, inclusive, que têm uma classificação etária acima dos 80 anos. E amanhã é de muita movimentação aqui na CBTU, com os técnicos e pessoas responsáveis pelo Conselho Municipal do Idoso, para poder realmente falar desse evento. Uma manhã de muitas ações, e quem vai conversar conosco a respeito desse assunto é a Jonorete de Carvalho, ela que é assessora técnica do Conselho, e vai explicar para nós como é que vai ser esse dia de movimentação em comemoração, na verdade, ao combate à pessoa idosa, esse dia importante, Dia Mundial. Esse dia, na verdade, ele foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde para a gente trabalhar a sensibilização do combate contra a violência contra a pessoa idosa. Ou seja, nesse dia a gente quer chamar a atenção da sociedade que a violência contra a pessoa idosa existe, que ela está forte, e ao mesmo tempo a gente quer chamar a atenção da população e sensibilizá-la para que isto não ocorra. Jonorete, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos números onde colocam que 11%, na verdade, da nossa população é formada por pessoas idosas. Ainda existem muitos casos de violência contra os idosos? Exatamente, porque aumenta o número de idosos, a gente tem um aumento do casos de violência. A gente tem muita violência. A gente tem vários tipos de violência, mas a gente tem muito mais violência física hoje e a violência financeira. A violência financeira tem crescido assustadoramente, não só no Brasil, como aqui em Alagoas, como aqui em Maceió. Ele é um caso muito preocupante, é um dado muito preocupante. A gente vem observando que entre essas ações existe uma espécie de cadastro sendo feito também. Como é que funciona tudo isso? Na verdade, hoje a gente fez uma parceria, o Conselho Municipal do Idoso fez algumas parcerias, a CBTU, que nos cedeu espaço, a Faculdade Estácio IFAL, que está fazendo orientação nutricional e serviços e exercícios de fisioterapia, a SMTT aqui ao lado, que está fazendo o cartão sênior, que é aquele cartãozinho que o idoso anda no ônibus, e o cartãozinho de estacionamento. E lá dentro a gente está tendo atividades de vacinação,
e atividades de aferição de pressão e medição de glicemia. Quer dizer, então, que foi uma série de ações que vocês conseguiram concentrar tudo aqui no pátio da CBTU para poder ser realizada hoje. Isso, com o objetivo de chamar a atenção da população para esse fenômeno que é a violência contra a pessoa idosa. E pelos dados que vocês têm conhecimento, quais são as razões que levam justamente aos atos? Quais são, pelo menos assim, os casos mais corriqueiros em termos de violência ao idoso? A gente tem motivos que levam, normalmente a gente tem aquela falta de paciência que os mais jovens não têm com os mais velhos. E o outro motivo é a questão financeira mesmo. Então, tem muitos filhos, netos, sobrinhos que querem sobreviver e alguns até necessitam sobreviver dos recursos desses idosos. No entanto, alguns deles se utilizam da força para fazer uso desses recursos. Obrigado, então, a Jonorete de Carvalho, ela que está na condição de assessora técnica do Conselho Municipal do Idoso, nesse dia importante, o Dia Mundial de Combate à Violência ao Idoso, que é super importante esse tipo de reflexão, de análise, e aqui é claro que nós estamos fazendo o nosso papel para poder levar para você, telespectador, a importância de tudo isso e, claro, o bom trato, a pessoa que se dedicou sempre com você, que passou muito tempo cuidando, e é preciso ter muita consciência, por causa também até mesmo de muitas vezes essa pessoa ter passado um pouco da experiência para você. Imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. O Viderlan tem toda a razão, o duro é saber que muitas vezes o agressor é companheiro do idoso, vive e ainda tira dinheiro dele. Aí é complicado demais. O Verdade Informação termina agora. A gente volta a se encontrar amanhã às 1h30 da tarde. Então, para você, uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau.